Olá, tudo bem? Então, agora nós vamos ver o cálculo das coordenadas do baricentro. Mas antes disso, a gente tem que conhecer algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que saber que o triângulo ele é formado por três pontos não colineares. Como assim? Ponto colinear é aquele que está na mesma reta. Ó. Se eu pego uma reta e os três pontos estão na mesma reta, ele não pode ser um triângulo, porque ele é colinear. Então, se eles não estão na mesma reta, eles vão formar um triângulo. Beleza. Cada vértice aqui é a coordenada de um ponto. Para cada vértice, eu vou ter um x e um y. Para cada vértice, eu tenho um x e um y. Um x e um y. Certo? Assim eu formo o meu triângulo. Agora, o que a gente tem que ver é que eu tenho alguns tipos diferentes de triângulos. Ó. Eu vou explicar aqui bem rapidinho, bem breve. Nos meus tipos de triângulo, eu tenho o triângulo equilátero. Ele vai ter os três lados iguais, na mesma medida. Então, se aqui vale 3, aqui vale 3 e aqui vale 3. Tem a mesma medida, são triângulos equiláteros. Agora, o triângulo isósceles, ele só tem dois lados com a mesma medida. Como assim? Se aqui vale 4, aqui vale 4 e aqui 5, 4 e 4 tem a mesma medida. Então, tenho dois lados com a mesma medida, ele vai ser um triângulo isósceles. Também temos o triângulo escaleno. Nesse caso aqui, nenhum lado tem a mesma medida. Ó. Esse lado tem 3, esse tem 4 e esse tem 5. Se não tem nenhum lado igual, ele vai ser um triângulo escaleno. E tem o triângulo retângulo, aquele que a gente utiliza bastante com o teorema de Pitágoras. Que é a diferença? O triângulo retângulo ele tem que ter um ângulo que forme 90 graus. Ele tem que ter uma perpendicular em um dos lados, certo? Agora vamos lá para o baricentro. Olha lá, coordenadas de 3 pontos. Tem 3x, 3y, tá? x1, x2 e x3. E vou achar os pontos. x1 com y1, eu formei o ponto A. x2, y2, eu formei o ponto B. E x3 e y3, eu formei o ponto C. Vamos ligar eles aqui para a gente formar o triângulo que ele fez aqui pra gente, ó. Aqui é o ponto C, que vai até o B e que vai do B até o A. Beleza. O que é o baricentro? É a intersecção das medianas da lateral de um triângulo. Então, se eu pegar e localizar o ponto médio, ó, vou localizar o ponto médio do triângulo meu aqui, ó, de cada lateral. Se eu achar o ponto médio de cada lateral, ponto médio de cada lateral, mais ou menos aqui. Tá sem medida, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cada lateral vai ter um ponto médio. Se eu ligar com o vértice contrário, ó, esse ponto médio, eu vou ligar com esse vértice aqui. E nessa lateral, vou ligar com esse vértice aqui. E por último, eu tenho aqui. Então, se eu achar cada mediana, eu vou encontrar um ponto central. Esse ponto aqui é o meu baricentro, certo? Então, vamos lá. Se eu colocar valores, por exemplo, para esses pontos, vou pôr aqui do ladinho para a gente poder calcular. Aqui eu vou dizer que é 3, aqui 6 e aqui 9. Aqui eu vou dizer que é 3, aqui 5 e aqui 8. Então, vou formar as coordenadas, ó. Ponto A, ele vai ser 3 e 3. 3 e 5, melhor. O ponto B, ó, ponto B. Esse aqui vai ser o 6 e o 8. E o ponto C vai ser o 9
e o 3. Vou calcular aqui do ladinho. O baricentro do x vai ser igual, ó, todos os meus x. x1, x2, x3, vou colocar lá 3 mais 6 e mais 9, divididos por 3. 3 mais 6, 9, com 9, 18, divididos por 3 vai ser igual a 6, certo? Certinho aqui. Agora, vou para o baricentro de y. y1, y2 e y3. 5 mais 8 e mais 3. 5 mais 8 vai dar 13. Com mais 3, 16, divididos por 3. Certo? Aqui, se a gente fazer, vai ficar 5,3 mais um menos. Então, se eu ligar o 5,3 aqui, eu vou ter que meu ponto do baricentro vai ser 6 em x e 16 sobre 3 em y. Achei o meu baricentro.